passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, nós estamos entrando no teu receptor com o programa Novo Nascimento. Queremos pedir a tua permissão para entrar no teu lar, no teu escritório, no teu apartamento, no teu automóvel, para comunicar convosco a palavra do Senhor. Nós estamos agradecidos a Deus, porque Deus tem nos abençoado com muitas bênçãos espirituais. E muitas pessoas que não conheciam o Evangelho, nunca ouviram falar do Evangelho, através do canal 14, estão tendo oportunidades primorosas de ouvir o Evangelho, de entrar em contato com a palavra de Deus, que muitas vezes foi ocultada das pessoas, né? Muitas vezes alguém dizia que ler a Bíblia ficava doido, que ler a Bíblia muitas vezes levava a pessoa à depressão, mas ler a Bíblia é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da palavra do Senhor, que Deus permite você conhecer a sua palavra e ser abençoado por ela. Nós já 3 programas atrás, nós estamos falando sobre a humilhação do Messias através do Evangelho, e nós queremos encerrar este assunto, meditando no versículo de número 10 a 12 do livro do profeta Isaías, capítulo 53, que vai mudar um pouco o foco da bênção espiritual. Isto é, vai ser um momento de exaltação de Cristo. Vai ser um momento de exaltação do Messias. Vamos ler a palavra do Senhor e vamos meditar nela? Diz assim no versículo de número 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo de número 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O seu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Aqui, meus irmãos, é o apogeu, é o ápice da palavra do Senhor neste texto bíblico, ou seja, a exaltação do Messias. Muitas vezes o homem quer denegrir a imagem de Jesus. Eu falei há poucos dias pregando o Evangelho, eu falei sobre uma inscrição que Pilatos colocou em cima da cruz de Jesus, e a Bíblia diz que ele colocou em 3 idiomas. Ele colocou no hebraico, ele colocou no aramaico e colocou no grego. Em 3 idiomas ele colocou a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A intenção de Pilatos não era dizer que o Senhor era rei. A intenção de Pilatos era denegrir a imagem de Cristo. Porque quem não conhece Jesus, quem nunca teve um contato com o Senhor,
a intenção sempre é de humilhação e denegrir a sua imagem. Agora, uma coisa eu aprendi, que Deus jamais se deixa escarnecer. Jesus jamais vai se deixar escarnecer. Quando o homem pensar que está escarnecendo de Jesus, é ele que está sendo escarnecido. Porque num dos idiomas, Pilatos estava chamando Jesus de Nazarios, que quer dizer príncipe de Deus. E no outro idioma, ele está chamando Jesus de Nazareno, ou seja, filho de Deus. Então, quando ele pensava em colocar Jesus Nazareno, o rei dos judeus, ele está exaltando o nome do Senhor. Exaltando o nome do Senhor. E quando ele chama de rei dos judeus, ele está dizendo, este aí é o Messias prometido. Este aí é o Messias prometido. Muitos judeus estão esperando Jesus. Muitos judeus estão esperando Jesus. Se você chegar nos países judaicos, você vai ver que muitos judeus estão esperando Jesus. Mas ninguém, quando Jesus voltar novamente a esta terra, porque ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele não vai voltar para ser cuspido no seu rosto, ele não vai voltar para levar uma cruz, ele não vai voltar para levar chicotadas como ele levou, mas ele vai levar a sua igreja, um povo especial, um povo zeloso e um povo de boas obras, como disse o apóstolo São Pedro. Agora, meus irmãos, se nós pararmos um pouco para pensar, quando Pilatos coloca rei dos judeus, Pilatos está dizendo, este aí é o Messias, que vocês estão esperando, que ele já veio. E eu falei, por exemplo, quando Jesus foi apresentado no templo por Simeão, o velho Simeão, no capítulo 2, lá no verso 34 do livro de Lucas. Simeão era um judeu convicto. E ele, quando apresentou Jesus, ele levantou para cima e disse, este menino, ele vai ser colocado para a exaltação de muitos e para a derrota de muitos. Capítulo 2, verso 34 do livro de Lucas. No versículo 35 do mesmo capítulo, a profetisa Ana, uma judia, e esta judia, ela pega o menino e disse para Maria, a sua mãe, olha mãe, você vai ser transpassado a tua alma com a lança, mas este menino vai ser uma bênção para muitas pessoas, porque ele vai ser exaltado e vai exaltar a muitos. Eu estava lendo a palavra, irmãos, amigos que nos ouvem nesta oportunidade, que Jesus, ele foi morto porque Deus permitiu que ele fosse moído. Porque se Deus não permitisse que ele fosse moído, ele jamais seria moído. Mas Deus permitiu para nos trazer paz, para nos trazer alegria. E João, no capítulo 20, e verso 28, ele explica aqui, João, livro Evangelho segundo João, no capítulo 18, verso 11, João explica isso. Ele diz assim, mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Né? Quando Pedro quis cortar a orelha do sacerdote Malco, Jesus disse para Pedro, Pedro, eu vou para a crucificação, porque meu pai me deu esse cálice e eu vou beber custe o que custar.
Isto é, Jesus está dizendo aqui para Pedro, meus amigos, que ele queria sofrer, que ele iria sofrer, que ele iria cumprir a determinação do seu Pai, que deixou que os homens moessem ele na cruz do Calvário por causa dos meus pecados e dos teus pecados. A Bíblia diz que Jesus, ele não era maldito. Ele não era maldito. Ele se fez maldito por mim. E quando ele é crucificado no meio de dois ladrões, que isto era uma maldição, ele se fez maldito por mim, mas ele não era maldito. O que ele está dizendo aqui para Pedro, no capítulo 18, verso 11, é que o Pai tinha dado esse cálice para ele e ele não ia deixar de beber o cálice que o Pai lhe deu. Isto é, de ser morto, de ser injuriado, de ser blasfemado, de ser criticado e de ser zombado. Por causa de quem? Por causa de nós. Por causa de nós. Por causa dos nossos pecados. Senão, hoje eu não tinha oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu não tinha oportunidade de dizer que ele foi exaltado, agora, depois de sofrer, depois de padecer no Calvário, né? Depois de ser humilhado no Calvário, depois de ser moído, agora ele é exaltado no capítulo 10, que nós lemos aqui, do livro do profeta Isaías, que Deus, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, para que a sua alma visse a posteridade da humanidade ser prolongada nos seus dias, e além de ser prolongada nos seus dias, com um bom prazer. Deus, coisa linda, irmãos. Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você seja criticado, zombado, não. Deus quer que você tenha prazer. E nós queremos que tu continue conosco, assistindo este programa. Vamos ouvir uma rápida mensagem dos nossos colaboradores e em seguida nós voltamos com o encerramento deste programa.